pessoal, boa noite. Eu sou o professor Gustavo Reck. Nós vamos lidar aqui com direito tributário nessa preparação para a prova da OAB, do 31º exame. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui no curso para a OAB e o curso está começando. E eu gosto de aproveitar exatamente esse começo para a gente falar um pouquinho sobre a prova, sobre a característica dela, sobre direito tributário, que eu sei que tem muita gente que ou não tem afinidade, ou não aprendeu, ou ainda não pegou isso aí na graduação, ou está no meio do caminho, enfim. Para a gente desmistificar algumas coisas sobre a matéria e sobre a prova da OAB, tá? Então, vou aproveitar aqui que é o nosso primeiro encontro, o curso está apenas começando, vocês estão aí conhecendo um pouquinho, e nada melhor do que conhecer a prova, tá? É importantíssimo que você entenda a característica dela, porque a gente sabe que a prova da OAB, ela tem as suas dificuldades, não é uma prova fácil, foi o tempo que essa prova tinha uma série de facilidades, mas é claro que você pode encontrar de tudo um pouco. Falando de forma pontual de direito tributário, você tem 5 questões lá dentro do seu exame, e obviamente essas questões podem ser fáceis, médias e difíceis. Então tem todo o nível de questão, eu sempre procuro desmistificar isso aqui, porque você acha que só vai pegar coisa difícil lá, ainda mais falando de direito tributário. Não, tem coisa fácil também, tá? Isso é uma construção, tá, gente? Assim como é o estudo. Vamos fazer um pouco de análise aqui agora. Infelizmente, a maioria das pessoas chegam dentro de um curso de OAB sem a devida preparação no que diz respeito a estudo, tá? Porque hoje é uma prova que demanda o seu esforço, é uma prova que demanda o seu estudo. Eu comento isso, eu faço questão de ser um cara repetitivo, vou repetir muito na sua cabeça e você vai ver que essa repetição te leva à perfeição lá na hora de resolver a prova. Então, a gente precisa de capacidade de estudo, a gente precisa aprender a interpretar essa prova. Uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta dentro da prova é interpretação. Você sabe a matéria, você já leu isso em algum lugar, você já escutou o professor falar sobre isso, você já resolveu alguma questão parecida, e a prova vai lá e conta a história dela e você não consegue fazer a famosa associação, você não consegue fazer a interpretação da questão, isso acaba sendo a dificuldade da maioria das pessoas. E a gente enfrenta um problema, e nada melhor do que ser transparente com você nesse momento, a gente enfrenta um problema com esse histórico de estudo. O que você quer dizer com isso, professor? Matérias de direito tributário, em regra, na maioria das universidades, ela vem lá no final do curso. E tem muita gente que passa ali, obviamente, você tem 5 anos de curso, tem muita gente que passa por várias matérias e acaba não absorvendo o adequado. E o pior de tudo, tem muita gente que não adquire o famoso ritmo de estudo, gente. Então você chega num curso preparatório para a OAB, e é claro que ele vai te dar a base, ele vai te dar direcionamento para a sua prova, mas tem muita gente que chega com a mentalidade de que, nossa, agora eu vou aprender essa matéria do zero, agora eu vou aprender tudo de tudo, e aí que está o problema. É óbvio que o professor vai falar coisa simples para você. Eu costumo dizer o seguinte, a gente fala do nível lá mais baixo possível até o nível mais alto, porque não adianta ficar falando só o básico, não adianta ficar fazendo gracinha aqui, porque a prova da OAB ela não vai exigir isso, o grau dela já está lá em cima. Então nada melhor que a gente ter essa consciência na hora que vai estudar, especialmente quando a gente está falando da largada. Seu curso está começando agora, você traz toda a bagagem que você tem de graduação, seja finalizada ou não, e você vai implementar aqui seu ritmo de estudo, e aqui, que eu estava dizendo, mora um grande problema. Infelizmente, as pessoas não chegam com um ritmo construído de estudo, então a hora que você vem e chega aqui num curso que vai te exigir, porque se você não estuda, você não passa, o professor está aqui, o material está aqui, o curso está aqui para poder te colocar no caminho certo, porque se você for olhar o edital da sua prova, a matéria é infinita praticamente, então cada professor aqui é especialista na sua matéria, especialista na prova, então ele vai te colocar no rumo certo, vai te direcionar. Você vai ter que estudar muita coisa, mas obviamente não dá para estudar tudo. Então quanto mais você pegar no caminho certo, melhor, com cada professor aqui na matéria. Então essa dificuldade natural, ela vem e você tem que superar, gente. Então tem muita gente que não tem ritmo de estudo lá na graduação. Então você chega aqui agora e vai ter que estudar 1 hora, 3 horas, 5 horas, 8 horas. O seu tempo é você que tem, o seu tempo é você que escolhe, o seu tempo é você que faz. Cada um tem um compromisso diferente aqui com o trabalho, com a universidade, com família. Então você vai se organizar melhor nesse tempo aí. Isso é um desafio. Seja para estudar 1 hora, seja para estudar 8 horas, gente. Esse estudo tem que ser proveitoso, esse estudo tem que ser produtivo. Então tem muita gente que vem aqui, assiste 3 horas de aula e fala, nossa, eu estudei 3 horas. Não, você assistiu aula. Isso é uma parte de estudo.
Você tem uma parte que você tem que construir sozinho, você tem uma parte que você tem que lapidar vendo o seu material, você tem que ter uma parte que você vai repassar o que você aprendeu em sala de aula, e assim você vai fixando aquilo que você precisa para a prova. Então há uma dificuldade muito grande com o ritmo de estudo. Você que eventualmente não fez essa construção durante a sua graduação, naturalmente você tem uma dificuldade maior agora, porque você vai ter que estudar. Eu sempre comento isso, gente, não é livrando responsabilidade de jeito nenhum. Eu vou assumir aqui uma promessa com você, que independentemente do seu conhecimento, independentemente da sua afinidade, se você fizer um tripézinho aqui, que é ler o material, ler os artigos e súmulas que vão aparecer durante a aula e assistir a aula, você vai acertar suas 5 questões de direito tributário. Professor, eu nunca vi isso na minha vida. Você vai acertar suas 5 questões de direito tributário. Só que você precisa também, claro, fazer a sua parte. Por isso que eu falei do tripé. Não é só assistir a aula, não é só ler o material, tem mais coisa para fazer por trás disso aqui. Aí o método fica infalível. Mas seja um curso, gente, primeira fase ou um curso de segunda fase, você vai ver que o curso inteiro, o professor, qualquer professor, ele depende de pelo menos 70% de você. Porque se você não quiser se dedicar, se você não conseguir se dedicar, aí não tem professor, não tem curso, não tem material, não tem Jesus Cristo na terra que faz a sua aprovação acontecer. Então, quanto antes você tiver essa consciência de que a demanda de estudo ela é alta e de que seu esforço ele é essencial para que você consiga essa aprovação, melhor. Tá? O professor está sempre à disposição para estar tirando a sua dúvida, está sempre à disposição para a gente estar construindo aqui a melhor ideia para você chegar confortável, eu uso muito essa palavra, você chegar confortável lá na sua prova, mas o professor precisa do seu engajamento. E aí aquela pergunta de sempre, né? A prova não é fácil, hoje é difícil uma pessoa que consegue passar pela primeira vez na prova. Se alguém já conseguiu isso, se você está aqui pela primeira vez, você vai ver essa dificuldade. Então esse é um super mérito, a pessoa que consegue a aprovação de primeira, mas também não tem problema algum você passar de segunda, de terceira, de décima. Mas é importante você ter essa consciência, gente. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: você quer prestar mais quantas provas? Você quer fazer mais 5, mais 10, mais 20? E aí? Então, para acabar com essa história, para você nunca mais ouvir falar de OAB, para a sua conversa ser completamente diferente, como é que eu vou pegar minha carteira e aí sim eu vou sair da primeira fase, vou para a segunda e depois eu vou pegar minha carteira e aí sim eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu amo. Tem muita gente que não quer advogar, mas isso aqui é natural, tem que passar pela prova. E a maioria das pessoas querem, tem isso aí como um sonho. Então, como é que eu vou lá exercer meu sonho e, por consequência, isso é uma consequência, eu vou ganhar dinheiro com esse negócio, eu vou ganhar dinheiro advogando. Então, é lá que a gente quer chegar. Só que a gente, obviamente, precisa passar por isso. Então, eu faço esse discurso de abertura aqui justamente para que você tenha essa consciência, para que você dedique, para que essa seja a sua última prova, para a conversa depois ser totalmente diferente. E aí, sendo mais assertivo na análise da prova, gente, especialmente em direito tributário, eu falei aqui que são 5 questões. A prova de direito tributário ela tem uma característica muito conhecida, muito marcante, e eu diria até que essa característica ela é da própria prova da FGV. Essa prova adora contar a história, gente. Ela vai contar a história para você e ela vai querer que você diga, no caso de direito tributário, se aplica um princípio ou se não aplica, se tem uma imunidade, se não tem, se esse negócio é uma taxa, se é um imposto, se a responsabilidade é subsidiária, se ela é solidária. Isso aqui já traz um versus importante para nós, por quê? Porque ela vai contar a história dela e, obviamente, você tem que cravar a resposta correta. Só que eu passo daqui a pouquinho para vocês os principais temas, ao direcionamento do professor, porque não dá para estudar tudo, os principais temas exigidos lá no nosso exame, para você já ser direcionado nesse estudo, mas você vai ver que quando você vai aprofundando essa discussão, fica ainda melhor. Como assim, professor? Porque toda vez que a sua prova falar com você sobre o primeiro tema mais cobrado, eu escrevo para você daqui a pouco, que são as limitações constitucionais ao poder de tributar. O que são essas limitações? Princípios e imunidades. Aqui, esse dualismo dela é muito claro. Ela vai contar a história para você e vai perguntar, aplico o princípio ou não aplico? Na imunidade, ela vai contar a história para você e vai perguntar, tenho imunidade ou não tenho? Quando ela escolhe, por exemplo, espécies tributárias, a OAB gosta muito de falar de taxa. Então você vai ver que a hora que ela contar a história sobre taxa, a OAB tem preferência de taxa de serviço. Tem taxa de polícia, tem taxa de serviço, só tem 2. A gente vai estudar isso. Ela tem preferência por taxa de serviço. E aí você vai ver que o dualismo dela está em cima da constitucionalidade. Ela vai contar a história para você de uma taxa, por exemplo,
uma taxa de iluminação pública, uma taxa de coleta domiciliar de lixo. E ela vai te perguntar, essa taxa é constitucional ou inconstitucional? Na hora certa a gente vai ver que na iluminação é inconstitucional e na coleta de lixo é constitucional. Na hora que você mira essas coisas, gente, na hora que você entende que é uma contagem de história, na hora que você entende que tem sempre uma dicotomia na prova e que ela vai buscar, aplico, não aplico, constitucional ou inconstitucional, subsidiário, solidário, fica mais fácil de você resolver isso aqui. E é o que eu vou sempre comentar durante o curso inteiro. Você tem que saber resolver sua prova. Saiba interpretar e saiba resolver a sua prova, porque o caminho ele fica mais natural, tá bom? Então a prova do AB é famosa contadora de histórias. Daqui a pouquinho eu coloco o que eu chamo ali para você de top 5. São os cinco temas mais explorados por essa prova, ok? Uma característica marcante da FGV. E aí falando em FGV, gente, tem muita gente que fala, a prova é muito difícil, mas a banca é chata, a banca faz questões ali que eventualmente, quem já conhece a prova, faz questões que eventualmente não correspondem, e aí eles não anulam a questão. Bom, a gente já sabe que a prova não tem costume de ficar anulando. No último exame ela anulou, até um tanto maior do que ela está acostumada. Você vai ficar esperando anulação na prova de uma banca que tem essa complicação? Não vai, não pode ficar dessa forma. E quem já fez a prova, gente, sabe a maldição que é ficar com o tal do 39 ou do 38. Isso é um inferno, porque você está lá e aí você fica naquela angústia, se vai anular, se não vai, aí você tem a notícia que anulou duas, mas as questões que anularam você já acertou, e aí você volta para a primeira fase. Então por isso que eu falo de dedicação. Agora, do outro lado, adianta você ficar esperneando, xingando a FGV, torcendo para trocar a banca? Não adianta nada. Adianta você conhecer essa banca. E aí, gente, eu vou mostrar isso aqui durante o curso inteiro. O que essa prova repete não está no script. Ela copia a questão de forma literal. Às vezes de um exame para o outro. Você pega a questão lá do 18º, ela cai igualzinho no 19º. Ah, professor, não acredito. Eu vou mostrar isso para você. Você pega uma questão saindo para o 31º. Eu aposto que você vai pegar uma questão, exemplo, do 27º, e ela vai copiar sem praticamente mudar nenhuma vírgula. O que isso quer dizer para nós, gente? Pega as provas anteriores. Quanto mais você resolver questão, quanto mais você conhecer essa prova, você vai ver o quanto que ela repete. E se você repete o que ela repete, fica mais fácil para você acertar na hora que você está lá fazendo o seu exame. Então, dica já desde o primeiro momento, resolva as últimas provas. Falando de direito tributário, você pode pegar tranquilamente do 20º exame, do 16º exame, do 18º exame para frente. E eu vou entregar um material para você, já falo sobre ele, um material para você que tem todas essas questões lá no final. O pessoal da coordenação já deve estar enviando para vocês. Então, aqui mesmo você tem. Professor, não recebi, ou está difícil. Tem no site da FGV, entra lá, pega, resolva as últimas provas, você vai ver o quanto que ela repete. Então, esse negócio de banca, gente, muita gente realmente fica torcendo para trocar a banca, porque acha a FGV difícil. Não faz isso não, por dois motivos. Aquela célebre frase, né? Nada não é tão ruim que não possa piorar. Vem uma CESP. A CESP consegue ser mais nojenta que a FGV. Tá? Então acredite, pode piorar. Então a gente não vai torcer para isso. E o segundo, eu acho que aqui é o melhor argumento, o mais importante, gente, se tem uma coisa que a gente tem, é referência. Você está indo para o 31º exame, você tem 30 provas para trás. É claro que a prova vem mudando a característica dela com o passar do tempo, vem. Mas você vai ver que a essência dela é sempre a mesma. Então, eu vou falar aqui sobre legalidade. 80% da sua prova, ela está em cima de lei. 80% da sua prova está em cima de legislação. O que para o direito tributário isso é sensacional, porque eu vou dizer para você e vou provar que o direito tributário é a matéria que vai te entregar o melhor custo-benefício na sua prova. O que isso quer dizer, professor? É a menor quantidade de estudo proporcionalmente ao número de questão. Você tem 5 questões, eu vou mostrar aqui que você vai precisar de praticamente ali uns 200 artigos para você matar pelo menos 80% da sua prova. O que isso quer dizer? 4 questões. E a OAB tem uma construção que já vem de um passado até distante, que sempre ela vai trazer uma questão para discutir com você uma súmula, uma jurisprudência, aquela famosa história que eu vou bater na sua cabeça o tempo inteiro, que a prova quer saber se você está estudando, a prova quer saber se você está atualizado.
Então ela vai cobrar súmula, ela vai cobrar jurisprudência, você pode ter certeza que pelo menos uma questão ela vai falar sobre. Só que durante o curso nós teremos 5 aulas, tá? 5 encontros, tirando esse aqui. Então isso aqui é uma prévia, né? Nós teremos 5 aulas para poder passar pelas principais súmulas, pelas principais atualizações. Então você vai confortável para a sua prova, não se preocupe com isso. Então, conhecer, a gente conhece. A prova tem a característica marcante dela, então não vale a pena trocar a banca, tá, gente? Independentemente da dificuldade. É melhor que fique a FGV, porque essa prova já é conhecida. E você consegue comprovar esse argumento que eu estou falando aqui agora, resolvendo os últimos exames, vendo o quanto que ela repete, vendo o quanto que essa característica ela é a mesma, essa característica ela é normal, ela é natural, tá bom? Para ficar aqui bem direto e começar a deixar um pouco mais de informação direcionada para você, eu vou colocar aqui um pouco sobre essa história do top 5, as 5 principais matérias. É claro que a gente vai discutir bem mais do que isso, porque a prova, claro, pode cobrar fora desse top 5, mas você pode ter a segurança de que pelo menos 80% a 90% da sua prova está em cima desses 5 temas que eu vou colocar para vocês. E já aproveitando que eu vou para o quadro ali, eu vou fazer essa continha do custo-benefício para você. Com isso eu quero dizer que, gente, por mais que você entenda que direito tributário seja chato, por mais que você entenda que direito tributário seja difícil, por mais que você entenda ou não estudou esse negócio na faculdade, dá para recuperar, dá para aprender e dá para matar as 5 questões lá na sua prova, tá bom? Então vamos lá, vamos falar desse top 5, vamos falar também desse custo-benefício. Hoje é o seguinte, gente, eu até mostro para você daqui a pouquinho, usando como exemplo a última prova, claro, a mais recente, o que a OAB discutiu dentro desse top 5. Ela saiu um pouquinho apenas nessa prova, porque se você olhar realmente os últimos 10 exames, ele não sai mais absolutamente de jeito nenhum desses 5 temas aqui que eu estou falando com você. 90% das questões estão aqui, tá bom? Então, o primeiro tema e o mais cobrado lá na sua prova, eu falei, são as limitações constitucionais ao poder de tributar, são os famosos princípios e imunidades. Tem uma aula inteira só para a gente falar de princípios e imunidades, tá? Então depois eu vou comentar aqui sobre os temas, esse é o principal tema da nossa prova. O segundo tema hoje mais cobrado pela prova da OAB é a tal da responsabilidade tributária. Responsabilidade tributária. Se você pegar as últimas 10 provas da OAB, isso aqui caiu em 8, tá? Só não caiu nas 2 últimas. Mas isso não quer dizer que não vai cair na próxima, tá? Na verdade, é uma tendência de que caia. Então, responsabilidade tributária também tem uma aula inteira para a gente falar sobre isso aí. Terceiro tema mais cobrado pela prova é a tal da competência tributária. E essa aqui, você praticamente não sai de nenhuma prova sem essa história de competência, gente. Especialmente porque, quando a prova da OAB ela vai falar sobre qualquer outro tema, ela vai envolver isso aqui. Vou dar um exemplo lá do último exame. Ela falou que um estado foi fazer uma cobrança do ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa Morte e Doação. A informação que ela queria, ela estava, primeiramente, atrelada à competência pura, que é a competência que a Constituição entrega, para que os entes tributantes, União, Estados, municípios e DF, façam a criação dos tributos. Então, a competência dada pela Constituição foi para o Estado mesmo, é o Estado que pode criar o ITCMD, e ela foi um pouquinho mais além. Porque aí a gente tem um monte de Estado, e cada Estado vai criar o seu imposto sobre a transmissão, causa morte e doação. E todos já criaram, usando aqui a prática para nos ajudar. Eu até falo sobre essa prática daqui a pouquinho. Bom, ela vai aprofundar, ainda vai discutir um pouquinho mais além, foi o que ela fez no último exame, que eu tenho aqui uma operação de doação que eu realizei de um imóvel, doação de algum bem móvel, uma sucessão causa-mortes, que houve um falecimento no estado de Goiás, mas eu tenho bem lá no estado do Pará, eu tenho bem lá no Rio Grande do Sul. Como é que fica esse negócio de competência, em outras palavras, para quem eu vou pagar o tal do ITCMD? Então veja, ela começa assim. O ITCMD é de competência de quem? É do Estado. Beleza, essa é a primeira definição, a entrega da Constituição. Cada Estado cria o seu. Agora, eu posso ter uma doação no Estado de Goiás, posso ter uma doação no Estado de São Paulo, posso ter uma doação lá no Rio Grande do Norte, e aí?
eu vou pagar o ITCMD para qual estado? Que aí eu já tenho vários. Aí ela vai aprofundando. É a construção que a gente vai fazer, então você vai ver que esse envolvimento com competência tributária ele é natural em praticamente todas as questões. Daqui a pouco eu volto para essa conversa. Quarto tema mais cobrado da nossa prova é o tal do crédito tributário. Aproveitando o exemplo da última prova, ela veio perguntar sobre crédito tributário e ela começa de forma simplista naquela famosa discussão, porque quando o crédito tributário se constitui, gente, é quando o fisco ele pode cobrar a gente, ele pode cobrar o tributo da gente. Quando você tem um carro, por exemplo, o Estado vai lá e manda o boleto para você pagar o IPVA, aquilo é uma ilustração do crédito tributário. Para ele chegar naquele momento, ele precisa de uma série de etapas, eu mostro para você daqui a pouquinho. Então, quando esse crédito tributário está constituído, ele só tem 3 casinhas. Ou ele tem suspensão, ou ele tem extinção, ou ele tem exclusão do crédito. E a prova começa a jogar com isso aqui. O que ela usou como exemplo, esse aqui está na visão simplista. Quando ela quer aprofundar, ela vai escolher uma causa, nessas 3 classificações, são 19 ao total. A prova passada escolheu a famosa moratória, e ela veio perguntar o que essa moratória fazia. Ela é uma causa de suspensão do crédito, tem uma aula inteira para a gente falar sobre crédito tributário. A gente vai falar daquelas mais difíceis ainda, prescrição, decadência, que a gente erra toda hora, em tudo quanto é matéria, você não vai errar nunca mais isso aqui. Então ela envolveu moratória. Ela veio brincar da seguinte maneira, essa era a resposta correta. Olha, o Estado ele não pode em nenhuma hipótese instituir uma moratória, que nada mais é, gente, que a prorrogação do prazo para pagamento de um tributo. Esse é o conceito de uma linha de moratória. Lá na aula certa a gente anota isso. Então é a prorrogação do prazo para pagamento de um tributo. Então o Estado ele não pode prorrogar o prazo do pagamento de um tributo do município, porque é o município que é o dono do imposto dele. Porque o Estado é dono do tributo dele. E aí a gente vai trazer uma série de frases para te ajudar. A frase aqui é a mais imbecil possível, que sai lá daquela música também, imbecil, cada um no seu quadrado. Então o Estado tem o quadrado dele e é só ele que pode mexer ali dentro, seja para criar, seja para dar moratória, seja para poder dar uma anistia, para poder dar uma isenção, temas que a prova da OAB tanto gosta. Aí eu vou te dar outra frase para te ajudar lá na hora certa. Que o poder de tributar apresenta simetria com o poder de isentar. Então vamos encaixar isso aqui, ó. Se eu falei para você que o Estado que pode criar o ITCMD, poder de tributar, e ele vai isentar o ICMD, porque quem isenta é quem tributa. Se eu falei que o poder de tributar apresenta simetria com o poder de isentar, eu falei que quem isenta é quem tributa. Isenção é uma causa de exclusão do crédito. Então você vai ver, a prova vai envolver os 2 temas, ela vai encaixar isso aqui. E a frase é simples, mas olha a ideia da interpretação. Você escutou seu professor falando que o poder de tributar apresenta simetria com o poder de isentar. Você estudou competência comigo, você estudou crédito tributário, você vai ter sua apostila para ver isso. Eu vou te mostrar a questão sobre esse negócio, você vai resolver isso aqui e às vezes você não consegue identificar. Na hora que a prova está contando a história, ó, tem um Estado aqui que instituiu uma moratória de um imposto do município. Você não consegue identificar que isso o poder de tributar apresenta simetria com o poder de isentar, então o Estado não pode fazer esse negócio. Então, aprender a interpretar a prova, saber resolver a prova muda a sua vida. Tá? Então essa é a principal dica que eu vou entregando aqui para você. A prova cobrou isso aqui, como qualquer outro exame que ela faz. Crédito tributário é o 4º tema mais exigido. O 5º tema mais exigido são as espécies tributárias. E aqui a gente tem um leque bem maior, né, gente? Eu falei agorinha aqui, verbalizei, nós temos 5 conhecidas espécies tributárias. Foi-se o tempo, gente. A coisa de 7 anos atrás, de 10 anos atrás, a prova perguntava para você quais são as 5 espécies tributárias. Hoje ela vai escolher uma, ela vai ir no intrínseco dessa uma e vai arrebentar na pergunta mais difícil que ela poderia criar. Professor, você está me assustando. Não, estou te preparando. E diferente, gente. Vai ter questão fácil também. Você vai ver que um negocinho simples, um quadrinho que eu vou desenhar para você vai resolver o pepino. Tá? Então não se preocupe. Isso aqui é uma construção. Nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. A OAB gosta muito da segunda, eu vou nichar aqui para você. A OAB gosta muito da segunda espécie tributária, volta e meia ela fala de taxa. Mas, por exemplo, no último exame, taxa não caiu. Ela resolveu escolher 2 impostos. Um eu já falei aqui,
foi a questão do ITCMD. Mas ela escolheu um imposto e perguntou junto competência, vamos encaixar isso na hora certa. Esse, inclusive, gente, o ITCMD é um imposto que tem sido bola da vez da OAB. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, esse imposto do Estado lá, sobre a transmissão. A OAB tem cobrado muito, na primeira e na segunda fase esse negócio, e você vai ouvir eu falar muito sobre essa referência. Sabe por quê, gente? A OAB, é claro, ela se inspira. Prova de primeira fase, copia prova de segunda fase. Prova de segunda fase, copia prova de primeira fase. Prova de OAB, copia prova de magistratura, copia prova de defensoria e vice-versa. Hoje as provas se inspiram muito. Ao ponto, não sei se você acompanhou, da OAB no último exame ela anular uma questão porque ela copiou uma questão de concurso. E ela não pode fazer isso, gente. Ela pode usar o mesmo tema, ela pode fazer uma questão parecida, mas foi transcrição literal. E só para ver, às vezes, um pouco de falta de padrão que a sua banca pode entregar, ela já fez isso na prova de direito tributário. Há uns 8 exames atrás, ela copiou uma questão sobre garantias e privilégios do crédito, integralmente, de uma prova de procurador do Estado, lá do Mato Grosso. E ela não anulou, nesse último exame ela anulou, mas lá nessa outra prova ela não anulou, a questão era idêntica. Tá? Então ela ainda vai fazer isso. Ah, professor, isso é difícil. Eu nem vejo dessa forma, gente. A dificuldade que você olhar é uma prova de defensor, uma prova de magistratura, hoje a prova da OAB tem muita questão que está perto disso aí. Tá? Só tem uma abordagem um pouco diferente. Mas isso é até bom, porque lá no nosso material você vai ver tem questão de todo tipo. É claro, se você precisar focar em alguma coisa, você vai focar nas da OAB, na FGV. Mas se você pega uma questão repetida que você já resolveu, que seja de outro concurso, de outra banca, você tem referência para poder fazer. Bom, mas a gente já sabe que não pode, tá bom? Teve esse problema aí no último exame. Bom, falando sobre espécies tributárias, ela escolheu também no último exame uma questão sobre ICMS. Você que está ventilando a possibilidade, a hipótese de escolher direito tributário na segunda fase da OAB, professor, você acha que eu sou louco? Para com isso, tá, gente? Não tenha medo da prova, não coloque barreira na matéria. O professor jamais vai ficar te aliciando aqui para você ir para a matéria tributária de segunda fase, mas quem gosta, quem tem afinidade, não deixe de ir por medo. Tem muita gente que não vai por medo da prova de segunda fase, tem algo muito bom. É uma banca extremamente tradicional, ela não vai inovar com você. Nós temos limitações de peças, mas agora não é hora de falar de segunda fase, temos que passar na primeira inicialmente, né? Mas você jamais chega numa prova de segunda fase que deixe de falar de ICMS. O que a OAB está fazendo? Olha, a inspiração acabou de cair uma questão na primeira fase para falar de ICMS, isenção dentro de ICMS, que a gente vai falar na hora certa, você vai ver que precisa de normativa do CONFAZ, Conselho Fazendário, que é algo interessante sobre a inspiração, caiu na primeira fase, uma questão sobre Conselho Fazendário, e acabou de cair na segunda fase, foi agora coisa de um final de semana, uma questão idêntica, era a mesma essência de cobrança na segunda fase. Então, quanto mais a gente usar essa inspiração a nosso favor, melhor. Eu vou te mostrar isso lá do jeito certo. Então, veja, aqui nós temos o famoso top 5, nós temos os 5 temas mais cobrados, a gente vai estudar muito além disso aqui, mas você que já quer focar, você que precisa direcionar bem o seu estudo, por falta de tempo e etc., está aqui um caminho interessante. E aí, para justificar esse tal desse custo-benefício, por que esse cara está falando aqui para mim, que são 5 questões, que é importantíssimo a gente estudar direito tributário, que eu vou matar minhas 5 questões, porque o custo-benefício é muito bom, gente. E, infelizmente, você tem um luxo que você não pode usar e que você não pode correr mais, que é estudar só a sua preferência. Quem faz isso não passa na prova da OAB mais não, tá? Eu vou mostrar isso para você. Tem uma questão clássica na prova da OAB, que mais ou menos de 6 em 6 exames ela aparece. E ela caiu há 6 exames atrás. Então significa que se ela segue a matemática dela, cai na sua. Eu vou contar essa história e você vai lembrar dela lá na frente. Ela fala que o João alugou um imóvel para Maria. E na hora que ele alugou o imóvel para Maria, ele celebrou um contrato de locação e botou lá dentro do contrato que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU era da Maria, que era a inquilina dele. E a Maria não pagou. E aí o município, que é o dono desse imposto, foi lá e executou o João. E aí o João, surgem as opções. O que ele vai fazer? E aí sempre vai ter a opção que vai falar para você, ó, o João vai falar que ele tem um contrato
e que o contrato põe que essa responsabilidade é da Maria. Só que todas essas questões, gente, elas começam assim, ó, o contrato é nulo, o contrato é válido, o contrato é inválido, ele é eficaz, ele é ineficaz. Você já vai ver isso hoje, que o direito tributário não é contratual. Ele não tem nenhuma relação contratual. Essa conversa de contrato é qual matéria? Isso é direito civil. Então a prova começa falando de direito civil dentro de direito tributário. Aí você vira e fala assim, eu não vou estudar civil, você está louco? Tem 2.000 artigos lá naquela porcaria, eu não vou estudar esse negócio não. Você vai errar essa questão. Dentro de direito tributário. Ela vai chegar, igual ela fez há 4 exames atrás, e falou o seguinte, ó, tinha o João e tinha a Maria, e esse era servidor do Estado e essa era servidora do município. E aí, como são servidores, oferem renda, eles pagam imposto de renda. Só que eles eram isentos do imposto de renda. Você vai ver comigo que isenção cai toda hora, é quando você é dispensado do pagamento de um tributo. E aí veio o Estado dele e reteve o imposto de renda dele, veio o Estado dela e reteve o imposto de renda dela. E aí se você pensa, gente, olha lá a ideia de quem só estuda uma matéria pela sua afinidade. Você pode ter sua afinidade, você deve ter sua afinidade. Só que você não pode estudar só a sua afinidade. Você que joga a matéria fora porque você não gosta do professor, da matéria, você acha difícil, você joga a questão fora e você vai para os 39, tá? Você entra nessa matemática maldita. Ó, aí ela vai lá e conta essa história e pergunta o seguinte, como reteve o tributo indevido, eu vou pleitear a restituição, a famosa ação de repetição de indébito. Aí a prova veio perguntar, ele vai demandar quem e aonde? Então ela ficou lá, letra A, eles vão demandar a União na Justiça Federal. Letra B, eles vão demandar o Estado e o município na Justiça Federal. Letra C, eles vão demandar o Estado e o município na Justiça Estadual. Letra D, eles vão demandar o Estado e o município na Justiça Federal, chamando a União para essa ação, para esse processo. Gente, ela está falando de demanda, ela está falando de processo, ela está falando de competência, ela está falando de legitimidade. O que é isso? Isso é processo civil. Mas estava onde? Estava dentro da prova de direito tributário. Por quê? Porque ela queria saber se estava atualizado. Essa resposta vinha em cima de uma súmula que tem caído cada vez mais. Que lá a gente vai falar, é a súmula 447 do STJ, que ela fala que o Estado e o DF têm legitimidade para responder na ação que vai pleitear a restituição de imposto de renda que foi pago pelo servidor dele, pelo servidor do Estado, pelo servidor do DF, pelo servidor do município. Porque tem um negócio dentro do direito tributário, gente, que chama repartição de receita, sem virar a sua cabeça, fica tranquilo, eu estou indo aqui panorâmico. Depois a gente estuda tudo. O imposto de renda ele é um tributo federal, ele é da União. Está aqui dentro de competência, vamos ver. Só que, quando eu tenho um servidor estadual, você que trabalha para o estado de Goiás, você que trabalha para o estado de São Paulo, você que trabalha para o município de Goiânia, você que trabalha para o município de Guarulhos, tudo que você paga de imposto de renda, ele é o famoso retido na fonte. Na hora que você vai receber seu contra-cheque lá, já tem um desconto, você fica pé da vida, fala, nossa, recebo R$6.000 por mês, mas só vem parar no meu bolso R$4.700, e é essa a conta mesmo, tá? Só vem parar no meu bolso R$4.700, seu famoso salário líquido. Aí você vai olhar que o seu estado reteve isso, e ele fica com a receita, porque a Constituição deu essa receita para ele, num negócio chamado repartição constitucional de receitas tributárias. Lá no artigo 157, você encontra essa informação. Então, se o Estado retém, se o Estado fica com a receita, gente, e tem uma retenção indevida, eu vou demandar quem? O Estado. E se eu vou demandar o Estado, a justiça é estadual, não é justiça federal. Se eu for demandar a União, aí é justiça federal. O cara que estudou só direito tributário, ele sabe que o imposto de renda é um tributo federal. E se eu for demandar, em regra, um tributo federal, eu demando a União na Justiça Federal. Você ia marcar essa, você ia errar. Aí tem esses dois motivos. Primeiro, uma informação que sai do direito tributário, que tem uma dependência do processo civil. E segundo, a prova querendo saber se está atualizado, a súmula 447 do STJ responde isso na veia. Então veja, gente, você infelizmente não pode mais estudar só o que você gosta. E especialmente, direito tributário, ele guarda relação com a maioria das matérias. Ele sai do direito financeiro. A prova do AB não cobre direito financeiro, ainda bem.
Ele sai de direito constitucional, ela vai cobrar constitucional de rodo. Aí tem relação com o direito administrativo, que você vai ver que o direito tributário, ele tem a mesma ótica do direito administrativo, porque ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eu falo hoje disso aqui para você. Se a administrativa plenamente vinculada, você sabe que lá no direito administrativo a administração faz aquilo que a legislação autoriza, que é diferente da sua vida civil, da sua vida penal, que você faz aquilo que a lei não veda. Eu posso ir até onde a lei não está vedando. Então, tem relação com o direito administrativo. Dei 2 exemplos, tem relação com o direito civil, tem relação com o processo civil, tem relação com o direito penal. Você que extravasa o natural, o normal, você faz algo mais grave dentro do direito tributário, o famoso sonegador, você vai para o crime contra a ordem tributária. Então, está intimamente ligado, gente, e esse é um problema hoje. Então, tenha sim suas preferências, mas cuidado, não descarte matéria. Você que descarta a matéria assume riscos desnecessários na sua prova. Tá? Você vai precisar de uma informação de civil, de penal, de trabalho, de administrativo, de processo civil, de constitucional, para resolver questão de direito tributário. Então, bastante cuidado com isso. Mas, falando em custo-benefício, eu citei para você que o melhor chega muito próximo de ética, que aí ética é unânime na prova da OAB, né? Falando em custo-benefício, nenhuma matéria vai te dar isso aqui. Se 80% das questões da prova, direito tributário, e da OAB estão em cima da legalidade, 20% estão ali em súmulas, jurisprudência e etc., significa que se você ler o que eu vou passar aqui para você, que são 3 legislações específicas, você vai ver a quantidade de artigo para 5 questões, isso aqui fica imbatível, tá? Como tudo, direito tributário sai da Constituição. Nós temos dentro da Constituição lá o tal do Sistema Tributário Nacional. O Sistema Tributário Nacional, ele só tem 17 artigos que pegam ali do 145 até o 162. Eu não preciso nem dizer para você que isso aqui é a leitura mais que obrigatória. E olha que interessante, gente. Nós vamos falar de fontes do direito tributário. A prova passada trouxe uma questão sobre fonte. Ela foi brincar com resolução do Senado Federal. E aí eu vou fazer um quadrinho para você sobre resolução do Senado Federal, e você vai ver que não tem erro esse negócio. E foi exatamente ali que ela cobrou uma questão. Então, isso aqui é a leitura obrigatória. E você vai ver que dentro da Constituição, nós temos basicamente 4 temas. Olha a importância disso, gente. Princípios e imunidades estão lá na Constituição. Competência está dentro da Constituição. E repartição de receitas. Então, dos 4 temas que você tem dentro da Constituição, que te entregam 17 artigos de leitura obrigatória, você tem o primeiro e o terceiro mais importante dentro do seu exame. Isso quer dizer que se for numa condição normal, de temperatura e pressão, a sua prova cobrar 5 questões em cima desse top 5, você mata pelo menos 3 ou 2, lendo só 17 artigos. Professor, eu duvido. Vai lá, confirma essa tese, lê. Vai passear pelas provas da OAB e ver se esses 17 artigos não te respondem. Essa questão que eu citei como exemplo, gente, do ITCMD, que foi discutir competência, ela está na Constituição. Ela estava no 155, está no meio disso aqui. Aqui respondia certinho. Era o 155, parágrafo 1º. São só 3 incisos. Você leu isso aqui durante o seu estudo, você já está bem mais confortável. Como é que está meu tempo aí? 1 minuto? Então, para eu passar para a próxima legislação aqui, já vamos para o próximo bloco.